Oi, gente. Hoje o tema do vídeo é sobre esse tempo em que nós cristãos estamos iniciando, que é chamado Quaresma. Hoje eu vou falar sobre o primeiro ponto que nós somos chamados a viver. Eu tô gravando esse vídeo no dia anterior, né, que é na quarta-feira de cinzas, e eu acabei de chegar da missa e eu tô um pouco abalada, assim, pela forma como as cinzas foram impostas, né, esse ano. A orientação é que as cinzas sejam impostas na cabeça, assim, em cima, não mais na testa, por conta do isolamento social, para evitar o contato. E isso me deixou um pouco, não sei se triste, mas reflexiva, por conta desse tempo que nós estamos vivendo. E como esse tempo novo vai nos atingindo, né? E ainda mais, nós somos chamados, convidados a viver este tempo de uma forma verdadeira, né? Saindo um pouco de toda a realidade do tempo novo e tentando lembrar de quem nós somos e como sempre vivemos esse tempo, né? Não deixar que esse tempo novo nos desestabilize. E aí, eu vim falar sobre o primeiro ponto, que é sobre o jejum que nós somos chamados a viver, motivados ainda mais nesse tempo a viver, né? E aí eu queria falar uma frase de São Tomás de Aquino que ele diz: é verdade que Deus age, que ele dá sempre o primeiro passo, que tudo depende da graça. Mas também é verdade que a graça pressupõe a natureza, ou seja, a graça precisa do meu acolhimento, da minha vontade e precisa também da nossa colaboração. Por isso, esse é um tempo muito especial, tempo de alargar o coração. Nesse tempo, no dia de hoje, né, nós somos chamados a viver o jejum. Existem alguns tipos de jejum. Se der tempo eu falo no final do vídeo, mas eu queria falar da importância da mortificação. O jejum não é algo fácil, não é algo simples, é sacrifício, é mortificação, é difícil, né? E aí, por que a gente vive o jejum e por que a gente é chamado a viver o jejum nesse tempo? Porque nós temos, como diz na segunda carta de São João, capítulo 2, versículo 16, nós temos algumas inclinações ao pecado, né, chamados de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e o jejum e a penitência, eles agem diretamente nessa concupiscência da carne. E por quê, né? Nós somos marcados pelo pecado original. E o que é que acontece? Nós somos alma e corpo. E a partir do momento que nós pecamos, nós somos levados a pecar, o corpo, ele toma posse da carne, ou seja, os desejos do corpo, os desejos carnais que nos tendem a levar ao pecado, o prazer apenas pelo prazer, nos chama a pecar. Pausa para atender o telefone. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a ter a alma, né, acima dos desejos do corpo, né? A nossa alma ser pura, ser santa, ser reta, seguir o coração de Deus. Mas, muitas vezes, a nossa carne, os nossos prazeres da carne superam a nossa alma, e nesse tempo nós somos chamados a fazer essa conversão, né? Então, assim, nós naturalmente, né, somos levados ao pecado pelos prazeres da carne, e isso é uma desordem do nosso corpo, e nesse tempo nós chamamos de tempo favorável justamente para fazer essa mudança, essa conversão, essa metanoia, certo? E aí, o jejum, ele vai nos ajudar a isso, né? Não é para ser fácil, não, é por amor, né? Então, quando nós jejuamos ou quando nós sacrificamos os nossos desejos carnais, coisas que nos levam apenas pelo prazer, então, tipo, quando dói, nós jogamos o prazer, né, para nos satisfazer apenas para nossa própria satisfação. O jejum, ele nos ensina a não colocar os nossos desejos na frente do desejo de Deus. O jejum é uma colaboração ativa à ação da graça. O jejum nos faz dizer não a nós mesmos e dizer sim a Deus. E por incrível que pareça, a nossa vontade ferida, viciada pelo pecado, é fortalecida na medida que ela é contrariada, como dizia São João da Cruz. Então, o jejum nos ajuda a fazer esse processo de ascese. Ascese é esvaziamento de nós mesmos, né? O jejum, mais do que um não a si, é um grande sim que se dilata essa graça de Deus, que pressupõe uma resposta minha. O que é que isso quer dizer? É que quando nós jejuamos, nós deixamos o nosso próprio prazer por amor. Então, nós amamos. Quando nós colocamos o amor acima de tudo,
nós somos convertidos, né? Então, quando nós pecamos ou quando nós colocamos o pecado acima da vontade de Deus apenas pelo prazer, apenas pela vontade de nos satisfazer, nós estamos indo contra a vontade de Deus, né? Estamos indo contra o amor, nós estamos pensando em nós mesmos, esquecendo do outro. Minha mãe chegou, vai atrapalhar o vídeo. Ai. E quando nós jejuamos, nós colocamos o amor acima de tudo, né? O amor a Deus, o amor ao outro, nós amamos mais, né? Hoje eu tenho percebido que a nossa comunidade, né, da sociedade mesmo, tem amado tão pouco, né? Tem a nova cultura do cancelamento, tem dilemas que estão cada vez mais em alta, e isso só se inicia, só começa, né? Só cria vigor pela falta de amor. Então, nós devemos amar mais. O jejum, ele mortifica uma via de ascese, de esvaziamento. Ele nos ajuda a educar a nossa vontade, a educar as janelas dos nossos sentidos, que muitas vezes precisam ser purificados, porque estão expostos ao pecado. Esse processo de mortificação vai me ajudando a ter essa ascese. Isso se dilata também a caridade ao próximo. Então, quando nós nos mortificamos, sacrificamos desejos da carne em vista do amor ao outro, é importante também colocar um sentido no nosso jejum, no nosso sacrifício, algo que não para nós mesmos, mas para alguém, uma pessoa que precisa de oração, enfim. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês, né? Esse jejum, ele pode ser vivido durante todo o processo de quaresma. Claro, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa nós vivemos de uma forma mais radical, digamos, mas o jejum, ele vai se estender durante toda a quaresma. Então estejam abertos ao jejum, entendam, conheçam mais e saibam mais sobre o jejum. Eu vou pegar ali um livrinho, eita, esse vídeo tá todo, que conta um pouquinho sobre os tipos de jejum que você pode fazer. Queria só citar mais uma frase para vocês. O jejum não é passar fome. O jejum é uma forma de oração, a qual devemos lembrar da nossa fragilidade humana, o quanto somos fracos, rebeldes. Ele ajuda no combate das nossas má inclinações. Existe o jejum da igreja, o jejum pão e água, o jejum de líquidos e o jejum completo, tá? O jejum da igreja é o café da manhã mais uma refeição sem exageros. O pão e água todo dia pão e água, mas assim, não é só comendo pão e água não, né? Quando sentir fome, come um pedaço de pão, e quando sentir sede, bebe um pouco de água. A base de líquidos é só água, suco, chá, e o jejum completo é apenas uma refeição e depois completa, né? E depois água, né? Que é o que nós somos chamados a viver nesse dia, assim, a igreja, né? Eu, como sou de comunidade, vivo um outro tipo de jejum. Mas é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal.